Renato, mas vamos avaliar o jogo, esse empate em casa, noite fria. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de tudo isso. Boa tarde, seja bem-vindo, Renato. Boa tarde, Rafa. Poderia ser melhor. O Criciúma teve com a vitória na mão, fez um excelente primeiro tempo. Aliás, o melhor primeiro tempo do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Fez 1-0 ao natural, não criou lá grandes oportunidades de gol. Teve uma falta depois com o Otero, que obrigou o goleiro a trabalhar bem. Uma outra finalização dentro da área com o Vagninho, quando o jogo estava 0-0, né, frente a frente com o goleiro. É oportunidade, e o Eduardo Batista falou sobre isso, que você não pode perder num jogo equilibrado. Porque o Ceará, embora esteja na tabela de classificação, e a gente vê daqui a pouco, bem abaixo, o Ceará é um time forte tecnicamente, que deve brigar aí pelos 6 primeiros lugares, junto com o Criciúma mais à frente na competição, se acertar com o treinador. Mas é uma questão lá do Ceará. O fato é que o Criciúma fez um primeiro tempo muito sólido, o goleiro Ayrton não trabalhou no primeiro tempo, dava a impressão de que seria uma vitória tranquila, mas o jogo tem 2 tempos. E o torcedor do Criciúma já viu isso contra o Londrina e voltou a ver ontem. Um time que se perdeu no segundo tempo. Foi amplamente dominado pelo Ceará, que poderia ter empatado a 10 minutos do segundo tempo, numa grande defesa do Ayrton, no chute de fora da área do Rafael Ramos, mas que depois, sem oferecer perigo ao adversário, aos 34, numa jogada muito parecida, no chute de fora da área, acabou tomando o gol de empate. E na sequência, por muito pouco o Ceará não vira o jogo com o Melk perdendo a oportunidade. O Eduardo Batista fez mudanças, o time caiu de rendimento e isso ele vai precisar corrigir. Eduardo acertou o time base, sim, mas agora ele tem que fazer a correção para o segundo tempo. Ele disse que o Otero é um jogador para 60 minutos. Então ele vai ter que trazer de volta para o grupo, por exemplo, o Jonathan Robert, que ontem entrou na emergência 40 do segundo tempo. O problema do Jonathan Robert está resolvido ou não está resolvido? Me parece que não, porque você colocar um jogador com a qualidade dele a 40 do segundo tempo, parece que você está punindo o jogador. Você pode até punir o jogador, mas é lá no trabalho. Dentro de campo você não pode punir o clube. E o Criciúma, ou o Jonathan Roberts está apto para entrar, ou fica fora, como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Avaí. O fato é que o Criciúma segue bem na tabela de classificação, não venceu, é verdade, mas os últimos 9 pontos conquistou 7. É um dos 3 times invictos em casa na Série B do Campeonato Brasileiro e a tabela é muito boa. O Criciúma ainda enfrenta a América Mineiro e Ponte Preta no turno, que são os 2 piores times da competição. Então, o torcedor saiu chateado, chamou o Eduardo de burro. Acho que burro ele não é, evidentemente, mas é o desabafo do torcedor. Vamos lá para a tabela de classificação para a gente ver como é que ficou aqui a situação do Criciúma. Ainda tem um jogo para acontecer que não muda o posicionamento do Criciúma. O Fortaleza, com 21 pontos, recebe o Lanterninha, o América Mineiro, que é o próximo adversário do Criciúma lá em Minas Gerais. Fortaleza pode chegar a 24, não muda nada para o Criciúma. São Bernardo 25, Vila Nova 25, Sport 24, Fortaleza 21, Novo Horizontino 21, Criciúma 21. Nos critérios de desempate, o Criciúma está atrás tanto de Fortaleza como de Novo Horizontino. Mas eu registro aqui que o Criciúma perdeu foi a oportunidade. Se tivesse vencido, faria 23 pontos, estaria ali na 4ª posição, poderia perder ou deve perder para Fortaleza, né, que deve ganhar o seu jogo. Mas segue na batalha, segue no bolo e o próximo adversário é esse aqui, ó. O não ganha de... É impossível perder para o América Mineiro. Não vem me dizer que o Criciúma ressuscita defunto, pelo amor de Deus. Tá certo, Rafa?